a oração que funciona, a intercessão que funciona. Qual a oração que funciona para a minha vida, para a sua vida? Sabe, independente da tribulação, das confusões, das perturbações em que o país se encontra, em que o mundo se encontra, mais precisamente os mais de 150 países que foram afetados por essa seta maligna desse Covid-19 ou do novo coronavírus. Mas por que a oração funciona, meu apóstolo João Rodrigues? Porque a Bíblia deixa claro. Só que, para isso, independente da situação em que eu estou vivendo, independente da situação em que você está vivendo, quaisquer que sejam, o que está acontecendo, verdadeiramente é necessário que haja em mim, que eu tenha certeza de que Deus existe. Para isso, eu preciso buscar na palavra. Houve uma época que Israel estava desesperado. Houve uma época que Israel estava sofrendo, aflito, perturbado. Mais precisamente, eu quero ler contigo no livro de 2 Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, a seguir, que diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem um sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, o Deus de Israel, e buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Pelo contrário, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade despedaçavam, porque Deus conturbava com a sua angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então é isso que eu estou falando. A oração que funciona precisa ser verdadeira, condicionada ao que nós falamos em outros vídeos sobre a fé. Por que muitos não conseguem entender que a sua oração funciona? E por isso ele não ora, ou seja, ele não intercede pelo familiar que está preso, está triste, está angustiado, está enfermo, está com problema emocionalmente, psicologicamente. Por que ele acha ou ele pensa que não funciona? Porque ele está desacreditado, ele está perturbado, ele está convencido de tamanha dor, devido às dores que ele está vivendo, como foi o caso da esposa de Jó. Sim, por que não lembrar dela? A esposa de Jó estava tão atribulada que ela achava que não funcionava mais servir a Deus. Ela achava que não funcionava mais amar a Deus, servir a Deus. E ela preferiu falar para o próprio marido: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não tem mais jeito, acabou. De repente, as perturbações, as conturbações, a situação em que você está vivendo, em que o mundo vive, que você possa ter sido contraído por esse mal, te trouxe na sua mente, no seu coração, talvez você tenha o entendimento de que nada mais funciona, e você pensa que a tua oração não funciona mais. Então eu preciso pensar o seguinte: qual é a oração que funciona? A oração que funciona, eu preciso estar consciente da existência do grande Deus, do Todo-Poderoso, do Salvador. O povo de Israel aqui estava atribulado, perturbado. O Espírito de Deus teve que vir, o seu envio. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed. Ele foi ao encontro de Asa, ele foi ao encontro do rei, foi ao encontro da tribo de Judá e Benjamim, que estava desacreditada. Ele teve que profetizar e falar: o Senhor está com vocês enquanto você estiver com Ele. O Senhor vai mudar a sua vida se você acreditar que Ele vai mudar. Se você buscar, Ele vai deixar você achar Ele. Se você deixar, Ele vai te deixar. É fato, amigo. Deus, Ele trabalha dessa forma. O Senhor está com você enquanto você estiver com Ele. Como assim, meu apóstolo? Ei, escuta. Tiago deixou claro na sua palavra. Tiago disse
Ei, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Como é que você quer manter um relacionamento se você não se achega a Ele? Como é que você tem um relacionamento com alguém só do seu jeito? Só quando você... Não, deixa, manter um relacionamento, um diálogo. Israel estava por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote, sem a lei. Não tinha quem o ensinasse, porque eles não acreditavam mais em Deus através do sacerdote. De repente, a perturbação, a tribulação, de repente você foi maltratado por algum sacerdote, eu não sei o que aconteceu, ou você pensa que foi maltratado, talvez você teve uma interpretação de um líder, de um sacerdote de alguma igreja, de alguma situação, de alguma liderança, não sei o que aconteceu, que isso não te deu mais direito de você conversar com ele, manter um relacionamento de cobertura espiritual, e você está sofrendo por conta disso. Israel estava dessa forma. Deus era o manifestado de Deus era real, só que eles não passaram a não mais buscar a presença de Deus, eles passaram a não mais buscar a glória de Deus, o respeito, eles não aceitaram mais a cobertura do próprio Deus, eles não aceitaram mais viver em conformidade com a palavra de Deus através da liderança, do sacerdote, dos líderes das tribos e do sacerdote que o ensinasse a lei. Eles não queriam mais. Por isso veio a angústia, por isso veio o sofrimento, por isso veio a tristeza, por isso veio as enfermidades. Lá na história do Egito, em Êxodo, ele disse assim: olha, e servirei o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tira do meio de vocês as enfermidades. Então o que acontece? Além de Deus te abençoar financeiramente, além de Deus prover a tua estrutura, a tua sustentabilidade, além de Deus Ele te dar recursos para sobreviver, Ele diz: e eu tirarei de vós as enfermidades, mas para isso vocês têm que me servir. Então aqui Israel estava totalmente angustiado, mas a Bíblia diz que quando eles se convertiam, quando eles decidiam servir, eles eram abençoados, eram paliativo, mas eles não tinham firmeza. Talvez é isso que está acontecendo contigo, e você fica falando: ah, mas a minha oração não funciona. Mas qual é a oração que funciona? É a oração que você ora com confiança, que você aceita o desafio de acreditar, escolhe amar, escolha perdoar. É uma questão de escolha, amor, perdão, justiça. Escolha viver a justiça de Deus, escolha ser justificado pelo Pai, escolha ser justificado pelo Senhor. Não deixe com que as coisas venham cumprir os propósitos da sua vida. Tenha uma decisão, tenha um ideal definido, foco e perseverança. Quando eles entenderem que isso ia acontecer, a Bíblia diz que a angústia era tamanha e que não tinha paz, ninguém tinha paz, nem que entrava, nem o que saía em Israel, na estrutura que eles viviam, não entrava nem saía, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha prazer. A Bíblia diz aqui no verso 5, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que entrava, nem para o que saía. Pelo contrário, muitas perturbações, muitas tribulações, muitas confusões. O que está acontecendo hoje? Nós vimos barreiras na cidade, ninguém entra. As pessoas hoje estão assustadas. O vírus, a enfermidade que está perpetuando no país. Os prefeitos da cidade estão fechando barreiras para o povo de outras cidades não chegar na sua cidade, com medo do seu povo ser contaminado. O Brasil está fechando as fronteiras, não deixando vir voos internacionais com medo. Então o mundo está assim, mas eu estou falando do nosso país, Brasil. Está uma perturbação. O que resta, meu apóstolo João Rodrigues? O que eu faço? Ele disse: quando na sua angústia eles se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, e eles buscavam, o Senhor deixava ser achado, o milagre acontecia. Então a oração que funciona é uma oração que te leva a uma mudança de vida. Eu não estou falando para gritar, fazer barulho, espernear, puxar os cabelos. Eu não estou falando disso não. Estou falando para você fazer quarentena de jejum, de oração. Não. Você precisa fazer uma oração que funciona. Qual é a oração que funciona? Jesus deixa bem claro. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Ele já sabe o que você necessita. Porém, se você está totalmente levando a sua vida para aquele lado, entendeu? Da luta pela sobrevivência, isso te leva à falta do amor, isso te leva a uma tranquilidade exagerada através
de busca de notícias nas tecnologias, buscando notícias, perguntas para um para outro. Você não consegue mais ter um foco, uma busca, uma experiência pessoal com Deus. O homem não quer mais aprender, ter experiência. O homem precisa ser um cientista. Você precisa ser um cientista, porque o Senhor te levantou para isso. Mas sabe o que acontece? Alguns estão tentando só buscar com um com o outro a ciência da palavra de Deus. Você não pode viver uma vida dentro de um exagero da tecnologia. Cuidado com os exageros da tecnologia, dessa geração high-tech, desse ativismo que a igreja está sofrendo. Isso é inversão de valor. Não podemos continuar assim. É mais importante fazer o quê? Fazer ou ser. O que é isso? Busca a disciplina de conversão diária, busca a disciplina de um devocional diário, busca uma disciplina no seu estabelecimento, busca um método de oração, um local, uma maneira, prepare-se para orar, busque o conhecimento, pegue, anote no papel o que está acontecendo, o que não aconteceu, quais são os pontos positivos ou negativos da sua vida. Faça isso através da oração e vai orando, vai falando: meu Deus, eu vivi isso aqui em 2019, em 2020 está repetindo, por quê? O que eu fiz? Como é que eu vou utilizar isso? Papai, me ajuda, revela a tua glória para mim. É algo simples. Israel estava totalmente perdido. A Bíblia diz que ele estava vivendo de uma maneira totalmente fora do plano da glória de Deus. Por quê? Porque eles estavam angustiados, estavam despedaçados. A Bíblia diz que gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava em guerra, luta. Um ser humano do mesmo jeito está hoje, um querendo ser melhor do que o outro, querendo saber mais do que o outro, um querendo ter mais riqueza, provar o que tem para o outro, querendo provar o que tem outros que estão vivendo uma vida de aparência, tentando lutar, provocando comportamentos, maneiras, e perdendo a liberdade do espírito, perdendo o vínculo da paz, perdendo a alegria. Os relacionamentos hoje não estão fundados na palavra de Deus, está fundado talvez na necessidade, numa carência. Isso não pode. Precisamos ter uma experiência, e aí sim, essa é a oração que vai funcionar. Então quer dizer que esse tempo todo que eu estou orando não funcionou. Por quê? Porque você está desfocado. O alicerce é a palavra. O alicerce da sua oração é a palavra de Deus. O alicerce da tua oração é uma vida de comunhão com Deus. O alicerce da tua oração é manter o seu alimento espiritual diário. Aí a Bíblia diz: porque Deus o permitia a perturbação com toda angústia. Deus que permitiu isso? Sim, claro, porque o homem desviou do alinhamento de Deus. Mas a notícia é boa para você. No verso 7 ele diz: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Agora vem cá. Quando ele fala esforçar, mas é para esforçar na maneira certa, da maneira correta, para o bem, não para o mal. Esforça-se fazendo o bem, não o mal. Então Deus, ele quer, você que está me ouvindo aqui através desse canal do YouTube, tenha certeza da glória de Deus pela palavra. Tenha certeza da bondade de Deus, não por um testemunho de um e de outro. É bom que você escute os testemunhos, é bom que você entenda essa palavra, porque essa palavra é a palavra do próprio Deus, é a palavra do Senhor. Mas você precisa ter sua própria experiência. Ontem alguém me ligou, uma irmã me ligou falando que teve uma experiência na madrugada de domingo para segunda, depois que ela ouviu a palavra que eu ministrei, ela teve uma experiência de ficar 2, 3 horas de joelho na madrugada. Acordou 1 hora sentindo uma dor e ela orou, e daqui a pouco ela se sentiu adormecida e começou a continuar orando, clamando, ficou quase 3 horas de joelho, e Deus curou ela por completo. Porque Deus cura de dentro para fora primeiro. Ele lava a tua alma. O Espírito Santo lava a alma pecadora. E quando você sai daquela batalha, você sai renovado, porque o Senhor que te renova. Então Israel estava totalmente angustiado, perturbado, porque tinha dificuldade de permanecer buscando a Deus. Então vamos permanecer na busca consciente. Eu quero te deixar bem claro essa palavra. O Espírito do Senhor foi ao encontro do Asa e diz: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto você estiver com ele. Se o buscar, eu acharei. Porém, se o deixar, ele vos deixará. Então a sua oração vai funcionar quando você tiver uma permanência. Imagina um relacionamento.
Você já andou, você já conversou sozinho? Ah, meu Deus, você pensa que está conversando sozinho, mas não. Ou você conversa com Deus, ou você conversa com o inimigo de Deus. Ah, você não tem como conversar sozinho. Ou você agrada a Deus, a Bíblia diz que não tem como servir ao Senhor, e não tem como viver sozinho. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o inimigo de Deus. Então eu preciso que você aceite o desafio de esforçar para fazer a vontade de Deus. Esforçai-vos, diz a palavra, para cumprir o propósito de Deus. Então eu preciso declarar que você aceite isso. Eu preciso habilitar a sua fé. Eu quero direcionar você a viver essa forma, segundo a palavra de Deus. Não simplesmente eu, João Rodrigues. Pelo contrário, mas a palavra te dá direito a você tomar posse da bênção. Então, a sua oração vai funcionar a partir de hoje? Sim, se você utilizar os argumentos da palavra, se você utilizar a ferramenta correta. Se você utilizar essa ferramenta correta, nenhum argumento do Satanás vai ter poder de destruir sua fé. Pelo contrário, toda arma forjada contra você vai cair por terra, segundo a palavra. Porque o Senhor é contigo, Ele te fortalece. Então essa é a palavra que eu preciso deixar para você nesse momento em que vivemos, de muita tribulação, de muita perturbação, como foi o caso do povo de Israel naquela época. De repente o Brasil está dessa forma, por falta de uma perseverança na fé, através da palavra de Deus. E aí a sua oração vai funcionar. Então, a oração que funciona é a que estiver conectada com Deus. Ora comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento esse amigo que está ouvindo essa palavra através desse canal. Que o Senhor manifeste a tua glória, meu Deus, de forma que essa pessoa possa compreender, sim, compreender que precisa de um alinhamento, que precisa de uma perseverança. Meu Deus, faz com que cada um desses seguidores desse canal tome posse do projeto Fé através da oração. E faça com que a oração dele funcione, porque muitos estão achando que a sua oração não funciona mais. Mas através da fé, eu profetizo que a oração de cada um venha funcionar, e eles venham tomar posse da bênção, e que o inimigo de nossas almas não tenha o poder de parar essa pessoa. Eu abençoo a casa, a família, as finanças, meu Deus, o patrimônio, a vida profissional, e que cada um receba na autoridade do Espírito do Senhor Jesus, o Santo de Israel. Visita cada um agora e dá a vitória, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E assim seja, e até breve. E que cada um esteja ligado, conectado e enviando essa mensagem para outras pessoas, para que eles possam ser salvos, ser verdadeiramente levantados pela fé através da oração, em nome de Jesus. Fica na bênção e até breve, com a bênção do Pai.